Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu, aleluia, te falo e tu podes me ouvir. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Você pode dizer nessa noite: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Oramos ao Senhor e agradecemos a Ele por mais essa noite de quinta-feira em sua presença, em sua casa, no culto do pão. Feche os seus olhos, Senhor Deus e Pai. Queremos lhe render graças e louvores. Queremos te adorar na beleza da tua santidade. Queremos, Senhor amado, louvar porque o Senhor é bom. A sua misericórdia tem estado sobre as nossas vidas. Queremos louvar, Senhor amado, por tua graça. Queremos louvar, Senhor amado, porque o Senhor nos deu um dia, meu Pai, abençoado. Embora nós não merecíamos nem estar aqui, mas a tua graça, a tua misericórdia nos acorda todos os dias, ó Deus. Que nessa noite o Senhor possa estirar como incenso suave nas tuas narinas a cada louvor, a cada adoração, vindo da alma, vindo, Senhor amado, diretamente do coração, aonde é o nosso altar oferecido, Senhor, ao Senhor. Ser conosco, ó poderoso. O Senhor tenha total liberdade nessa noite para usar, Senhor amado, teu servo que vai pregar a tua palavra. O Senhor tenha total liberdade nessa noite de falarmos conosco, que somos filhos e filhas, que estamos rendidos aos teus pés. Senhor amado, que a tua presença possa ser viva nessa noite, porque não faria sentido nós estarmos aqui se a tua presença não estiver. Não faria sentido, Senhor, um culto se o Senhor não fosse adorado e reverenciado. Senhor, o culto só é culto, meu Deus, porque o Senhor é o centro. E que nessa noite, meu Pai, o Senhor possa cheirar o nosso culto racional diante das tuas narinas com incenso suave, mais agradável, Senhor Deus. Nós não sabemos se hoje é o último culto, Senhor amado, nosso aqui na terra. Senhor Deus, mas uma coisa nós sabemos, que a qualquer momento o Senhor há de vir arrebatar e buscar a sua noiva, adereçada, Senhor amado, santos celestiais. Fica conosco, ó Deus Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Assim eu te peço, assim eu louvo e engrandeço o teu santo nome, no nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: amém. Podem se sentar, querida e amada igreja. Nós vamos continuar adorando ao Todo-Poderoso nessa noite. Quero convidar aqui para estar adorando o nome do Senhor com o primeiro hino da harpa cristã, o irmão Caleb. Na sequência, a diaconisa Lidalva adora o nome do Senhor com mais um hino da harpa cristã. Maravilha, Jesus. Aleluia. Oh, glória, glória, glória a Deus. Bendito é o nosso Salvador. Aleluia, Senhor Jesus. Cumprimento o irmão com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Amém. Vamos novamente a harpa de número 1. Glória a Deus, aleluia. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortalezas e ricas bênçãos sem par. Chuvas
salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Vamos continuar adorando com hino 304. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos adorar bem lindo para o Rei Jesus. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci-grando, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, no servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Podem os braços de Satã todos me cercar, mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós ali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus verei, com a greia amada, no céu estarei, na mansão dourada, e no vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Sempre as ondas estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus,
Deus, aleluia, Jesus. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Aleluia. Glória a Deus. Há algumas poucas semanas atrás, fizemos aqui no culto do ensino também essa mesma leitura, e me foi direcionado a fazê-la novamente, junto com todos vocês. Mateus, capítulo de número 5, do versículo 1 ao versículo de número 12. Quem achou, diga amém. Amém. Estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus como nós temos costume, tá bom, irmãos? O Sermão da Montanha, as Beatitudes. Versículo 1 está escrito assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinaram, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Executai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, graças te damos por mais esta oportunidade que é dada de estar aqui em tua casa. Graças te damos por esta porção da tua palavra que juntos acabamos de ler. Graças te damos também, ó Rei de toda a glória, por mais um dia de vida, por mais uma noite a qual o Senhor propõe para que possamos passar. Muito obrigado, Jesus, por ter nos salvado. Muito obrigado, Senhor, por nos dar todos os dias da bendita graça do Senhor e do teu maravilhoso Espírito Santo, que tem nos consolado e nos confortado nos momentos de luta, de perseguição, de tribulação, de angústia, de terror e de pavor. Obrigado, Jesus, por nos escolher e por estar na nossa vida. Oramos e te agradecemos em teu nome, Jesus. Quem pode, diga amém. Amém. Poder sentar. Glória a Deus. Meus irmãos, agora nós vamos continuar adorando o nome do nosso Deus com as nossas contribuições. Quero convidar aqui o Diácono Fábio para estar orando por todos nós que somos contribuintes, dizimistas, ofertantes da obra do Senhor. Na sequência, a irmã Gislaine estará adorando ao nome do Senhor nessa noite. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu hoje vim desarmado, sem versículos. Vamos orar. Amém. Bondoso Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, pela oportunidade de podermos te honrar também com as nossas finanças. Pai, que toda a tua igreja possa compreender a verdade contida nesta porção da Escritura que fala sobre isso, meu Pai, que trata sobre esse tema. Que isso, Pai, vem para destruir a nossa ganância, que vem para desfazer, meu Pai, todo o mal, todo aquele amor ao dinheiro que é
prejudicial à vida do cristão. Que o teu servo possa vir aqui e ofertar com amor no coração, com gratidão a Ti, tudo que o Senhor já fez. Que o Senhor possa abrir as janelas do céu e derramar uma bênção sem medida sobre a vida da Tua igreja, meu Pai. Em Teu nome te agradecemos, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Oh, glória ao Rei Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos estar adorando o Senhor com o hino da harpa número 107. Continuamos adorando o nosso Senhor maravilhoso. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Harpa cristã número 107. Amém? Amém. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei-te não falhar. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei-te batalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme nas promessas de Jesus. Aleluia, Deus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus, Senhor. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus, Senhor, agradeço a minha oportunidade. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Oh, maravilhoso e eterno. Tu és fiel. Tu és santo. Glória a Deus. Meus irmãos, ficamos em pé nesse instante. Vamos estar apresentando a vida do pastor Elvis Sabino, que será mais uma vez transmitida a palavra do Senhor, o culto do ensinamento. Senhor Deus e Pai, que nessa noite o Senhor possa usar uma vez mais o teu servo com poder, sabedoria, autoridade, eloquência. Aqui estamos engramados para ouvir a tua voz. Usa o teu servo uma vez mais, anjo da igreja, pastor da igreja. Estamos aqui como ovelhas para ouvir, Senhor amado, a tua palavra.
para, Senhor amado, compartilhar e receber desse pão quentinho do céu para as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus, amém. Ainda de pé, recebamos o pastor da igreja. Glória a Deus. Aleluia. Pega a Bíblia aí, Deus. Glória a Deus. Procure a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Procure aí, carta do apóstolo Paulo a Timóteo. A segunda carta de Paulo a Timóteo. Coríntios, né? Capítulo de número 3. Glória a Deus. Opa! Versículo de número 12. Aleluia, Deus. Amém. Segunda a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 12. Aleluia. Hoje é o nosso culto, da palavra de Deus. Culto mais calmo, mais tranquilo. Estou falando tradicionalmente, mas não quer dizer que o Espírito Santo possa sempre autorizar e permitir que os nossos cultos da quinta-feira sejam um culto mais tranquilo. Glória a Deus. Porque ele tem a mesma liberdade que tem no culto de domingo, no clamor do meio-dia, para fazer toda a vontade dele no nosso meio. Se a igreja concorda, diga amém. Amém. Isso aí, aleluia. Segunda a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Quem achou, diga glória a Deus. Exortação a perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Amém? Podem sentar. Glória a Deus. Então, já falei, Timóteo é de autoria do apóstolo Paulo, tanto a primeira como a segunda. É uma igreja na região da Ásia Menor, Éfeso, onde esse rapaz, esse jovem obreiro chamado Timóteo residia e durante um tempo pastoreava. O apóstolo Paulo, ele vai aconselhar esse rapaz, esse jovem obreiro, e ele diz a Timóteo, no versículo 10, tu porém tens seguido a minha doutrina, e ele diz que é no modo de viver, de intenção, de fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Então ele dá ali um relatório rápido ao jovem obreiro, ao jovem servo do Senhor. É claro que ele não havia aceitado Jesus na sua juventude, pois no mesmo texto nós encontramos o apóstolo Paulo falando com respeito a Timóteo ser um filho de uma mulher crente e neto de uma mulher crente também. E Paulo recomenda a Timóteo: copie, siga a mesma fé da tua mãe, siga e copie a mesma fé de tua avó. E ele disse: e se tu fizeres isso não só será de bom proveito para ti, mas também para quem te ouvir. Glória a Deus. Então ele é um rapaz que já desde a sua tenridade tem conhecimento da fé no Deus Todo-Poderoso, e na sua juventude chegou a ele a informação do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Salvador, que já havia vindo a essa terra, e há alguns anos ele já havia feito o sacrifício, padecido muito nas mãos dos malfeitores, como ele mesmo havia pregado, dizendo que padeceria. E a Timóteo foi anunciado que esse Cristo que padeceu
ao terceiro dia ressuscitou e depois de algumas semanas voltou para o céu, está sentado no trono de glória, coroado à direita do Pai, e que tem um nome sublime acima de todos os nomes, que no céu todos os joelhos se dobram e na terra também todos os joelhos se dobram, e um dia hão de se dobrar também para a glória do nome do Senhor. Aí Paulo vai falar para ele que ele diz, é como se ele dissesse assim: olha, Timóteo, eu, Paulo, eu padeci muitas perseguições, eu padeci muitas aflições, eu sofri já bastante nesse tempo de carreira, de ministério, de fé e de servidão ao nosso Salvador Jesus. Você sabe, e dá a entender que nos registros que ele fala aqui, que na Antioquia, Icônio, Listra, nessas três províncias, nessas três regiões, ele havia padecido algumas tribulações um pouco que além do comum que ele já havia passado. No entanto, que é memorável a ele, e ele faz questão de registrar na carta que ele está mandando ao jovem rapaz Timóteo, que ele sofreu, foi perseguido, padeceu, ficou e foi atribulado. Nós temos registros de prisões do apóstolo Paulo, açoites. Ele diz: eu tomei uma quarentena de açoites menos uma, tudo por amor a Cristo. Ele disse: eu sofri prisões por amor a esse Jesus Cristo. Eu fui levado a tribunais por amor a esse Jesus Cristo. Em uma feita, tentaram tanto contra a minha vida, que para escapar, tiveram que me descer dentro de um cesto pela janela da muralha da cidade. E ele diz: e isso foi também por amor a Cristo Jesus. Ele disse: um dia eu fui preso, chicoteado, passei uma noite com corrente nos tornozelos, nos punhos, passei uma noite vigiado por soldados, por amor a Cristo Jesus. Mas também não custa nada lembrar, isso está em Atos 16, que nessa prisão que ele estava, ele orava a Deus e cantava hinos junto com Silas, e o Senhor enviou o anjo que estremeceu aquele cárcere, e todas as portas se abriram, e o nome do Senhor foi glorificado, e o ministério de Paulo cresceu naquela noite um pouco mais, para a glória e para o louvor do nome do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo, nós lemos Mateus 5, 10, 11, que o crente ele sofre perseguição, que o crente ele passa por lutas, que o crente que passa por essas intempéries na caminhada, Jesus diz, ele é um bem-aventurado. Em outras palavras, ele é feliz. Mas parece que vai na contramão da atualidade, né? Porque na atualidade a gente, eu mesmo, sobrevivo já há alguns anos, já atendi tantas e tantas pessoas. Parece assim que tem crente que não quer padecer, não quer sofrer. Tem crente que acha que ele é o único que não pode passar luta, aprovação, escassez, dificuldade. Parece assim que muitos, eu não posso dizer a igreja, mas alguns da igreja da atualidade, eles acham que Jesus morreu na cruz para que ele tivesse a imunidade como nunca nenhum outro ser humano teve, que ele nunca possa ficar doente, que o crente nunca possa ficar no leito. Alguns da igreja de hoje acham que se ele, como crente, passar necessidade, uma escassez de pão, está errado alguma coisa no céu. Alguns pensam que por ter entregue a vida a Jesus, todo mundo vai abraçar ele, vai beijar, vai apertar a mão, vai gostar da presença dele e dela. Alguns da atualidade pensam que por ele ser um cristão, ter entregue a vida a Jesus, as coisas vão mudar de uma hora para outra, como um estalar de dedo. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina.
A palavra do Senhor nos mostra em vários e vários pontos, isso no Novo Testamento, que a igreja ela sofre por amor a Cristo, ela padece por amor a Cristo, ela é rejeitada por amor a Cristo, ela é perseguida por amor a Cristo, e por amor a Cristo está escrito que alguns serão entregues aos açoites, aos escárnios, às prisões, e também alguns serão entregues à própria morte, por amor a Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Mas atualmente existem muitos líderes que de uma forma errônea e enganosa têm ensinado que a igreja é para sempre estar em cima, a igreja é para sempre estar triunfante, a igreja ela é escolhida, ela é gerada no Calvário para comandar os moradores da terra, para chefiar as cidades, as províncias, os estados e os países. Mas não é isso que Jesus nos ensinou. E se nós aqui formos negligentes e ensinarmos que a igreja só vai ter bênção, bênção e vitória, e vitória e bênção, nós vamos errar o alvo. Nós vamos até mesmo, os do altar aqui, eu e os obreiros e as obreiras, até nós vamos desanimar na fé um dia, porque nós sabemos que a realidade da igreja não é como muitos estão desenhando e pintando aí, facilidade, oba-oba. Quantas vezes você já ficou doente? Quantas vezes você já foi ameaçado? Quantas vezes você teve necessidades? Você passou por privações? Isso é sinônimo de igreja. Isso é sinônimo de ser cristão. Olha os irmãos, a primeira igreja gerada em Cristo Jesus, considerada a igreja de Jerusalém, perseguida por autoridades, perseguida por outros religiosos da época, zombada, desdenhada, esnobada. A igreja primitiva, como a conhecemos, teve um dos seus piores perseguidores, chamado Saulo. E os irmãos perseveravam na fé, na doutrina, no partir do pão, na comunhão, em louvor e adoração na presença de Deus. Muitos fugiam, se afugentavam pelas florestas, nos desertos, nas cavernas, nos porões das casas, em cima nas montanhas, viajavam e iam para terras distantes. Aleluia! Mas não negavam a fé em Cristo Jesus, não abandonavam a fé para poder ser abraçado pelo mundo, ser elogiado pelos mundanos, aplaudidos pelos libertinos. Não, perseveravam na doutrina, na fé, na santidade, na pureza, e não deixaram de pregar o evangelho do Senhor Jesus. Por isso é que nós estamos aqui essa noite, porque se aquela igreja lá no passado, há quase 2000 anos atrás, tivesse parado de pregar, mesmo em meio às lutas, dificuldades e provações, hoje não estaríamos aqui celebrando o culto na presença de Jesus, porque o evangelho não teria sido propagado e alcançado outras gerações. A igreja que foi perseguida pelo catolicismo romano, quem olhava dizia: vai acabar, esse povo todo aí vai desaparecer. Quantos foram degolados, esquartejados, apanharam até a morte, foram partidos ao meio, arrastados por 2 cavalos. Quantos receberam torturas por amor a Cristo, por pregar o evangelho, por simplesmente anunciar a palavra da verdade e amar o pecador e desejar que o pecador se renda aos pés do amoroso Salvador Jesus e passe a ter direito a entrar no reino celestial pelas portas.
Quantos foram presos, morreram com fome, com sede, doentes? Quantos morreram desnutridos, mas não negaram a fé, continuaram pregando, anunciando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai se não for por Ele? Quantos tiveram a oportunidade de se retratar com os bispos, com os cardeais, com o Papa da época, mas escolheram padecer nas mãos dos ímpios e não negar o nome que é acima de todos os nomes? Esse nome é Jesus Cristo. Partiram dessa vida, muitos deles deixaram seus nomes registrados nos anais da história da igreja, são considerados mártires da igreja, homens e mulheres, e até jovens e crianças, por obedecer e copiar a fé dos seus pais, dos seus avós, dos adultos, dos seus irmãos, foram também entregues à morte. E hoje muitos não querem passar lutas, dificuldades, problemas. Acha que Jesus morreu para que ele tenha uma vida de marajá aqui nessa terra, para que seja sempre o queridinho, o desejado, o centro. A igreja continua passando lutas, provações e tribulações. Como eu vou ler novamente o que Paulo disse a Timóteo, capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 12. E também todos os que piamente, viu aí? Todos os que querem viver piamente, viver corretamente, viver em santidade, viver em pureza, viver verdadeiramente o Evangelho de Cristo Jesus, irão padecer perseguições, plural, perseguições. Todos os que querem andar em conformidade à palavra de Deus, está escrito, deve sofrer perseguições em casa, com a família, com a vizinhança, no trabalho, na escola, no bairro, na cidade, no estado, no país, na igreja também. Quem quer viver segundo esta palavra, quem quer viver segundo a Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, deve padecer perseguições. Vamos ler alguns textos? Procure aí Romanos capítulo 8. Está logo depois de Atos dos Apóstolos. Romanos capítulo 8. O versículo escolhido é o versículo de número 36. Romanos 8, 36 é o cântico da vitória. Deus é por nós. Esse é um trecho considerado o cântico da vitória do cristão. Romanos 8, 36 está escrito assim: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Viu aí? Porém o apóstolo Paulo, que é o autor dessa escrita também, ele diz assim, versículo 31: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos,
o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, olha só, quem nos separará do amor de Cristo? E ele diz aqui, quem? Ele pergunta, a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Ele pergunta, e ele diz algumas coisas que estavam acontecendo na época com a igreja, dos dias que ele escreve. E ele pergunta, o que é que vai nos separar do amor de Cristo Jesus? É Ele que nos justifica. Glória a Deus. Então, por favor, quando você estiver na luta, na prova, lembre-se que nada pode te separar do amor de Cristo Jesus, porque foi Ele que morreu por você naquela dura, fria e pesada cruz, para que você tenha o direito de ter teu nome escrito no livro da vida e entre no reino dele pelas portas quando chegar o tempo. Amém. Se for fiel, como ele disse, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Versículo 38, ele diz assim, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, ou seja, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Amor é esse que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele diz, o crente verdadeiro, nada o separa do amor de Jesus, nem a altura, nem a profundidade, nem a atualidade e nem o que possa lhe suceder no futuro. Nada pode o separar, o verdadeiro crente, do amor de Cristo Jesus. Nada. Você vai sofrer muita coisa aí. Eu lamento, mas é a informação que eu tenho para lhe dar segundo a palavra. Mas a palavra de Jesus te chama de feliz. Você tem que estar alegre por causa da luta, da momentânea tribulação. Você é um bem, nós somos bem-aventurados em Cristo Jesus. Pelas dificuldades que passamos, pelos problemas que enfrentamos. Não desiste, porque se você está em Cristo Jesus verdadeiramente, você é uma nova criatura, e a nova criatura permanece viva e eterna em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo de número 2. Gálatas capítulo de número 2, versículo de número 20. Aleluia. Gálatas 2:20. O apóstolo Paulo também diz, no capítulo 2 de Gálatas, versículo 20, ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e olha só, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, se não vivemos mais, mas Cristo vive em nós, não vamos desistir. E também não seremos diferentes, não somos e nem seremos diferentes do nosso Cristo que em nós vive. Ele padeceu, ele mesmo disse: importa que o Filho de Deus, o Filho do homem, padeça muitas coisas nas mãos dos pecadores. Importa que eu seja entregue. Mas ele disse: derrubem esse templo, e 3 dias depois ele estará de pé novamente. Ele estava dizendo que a luta é passageira. Tudo que eu vou passar é passageiro, porque logo depois serei levantado novamente. Então, se Cristo é que vive em você, você não vai desistir da fé, você não vai desanimar da caminhada. A palavra do Senhor diz que muitos irão desistir, irão parar,
Mas quem é escolhido, aleluia, e faz valer a pena, porque tem escolhido que para. Tem, é lamentável, mas tem. É chamado, é escolhido, é separado, foi ungido, é batizado com o Espírito Santo, fala em outras línguas, tem dons, mas tem parado na caminhada, tem parado na jornada, tem sido como Demas, ama as coisas do presente século, troca a vida eterna pelo momento tão rápido dessa vida aqui na terra. Que triste, é lamentável, é dolorido e penoso falar desse assunto, de que tem escolhidos que desistem, que param, mas é a realidade. E de maneira triste, sempre que eu vejo, eu ouço falar de um homem, uma mulher de Deus que parou na caminhada, esfriou, porque esse negócio de esfriar, existe 2 pontos. Tem o que fica frio, mas não se rende, mesmo frio, sem sentir a presença, sem motivo aparentemente para adorar, para congregar, para servir o Senhor, ele continua insistindo, porque ele sabe que a qualquer momento o Espírito Santo vai aquecer a chama novamente nele. E tem aquele que esfria, estaciona e para de insistir na presença de Deus. Isso é lamentável. Então é o crente que alicerçou sua casa na areia, veio os combates, ou seja, veio as lutas. A casa edificada na areia, vem a luta, vem a prova, e ela não resiste, ela cai. E grande é a ruína do construtor. Mas a casa de quem constrói na rocha, o vento sopra, combate as águas, a enxurrada, mas ela permanece de pé e firme para a alegria de quem afundou na rocha verdadeira. Vamos ler mais um texto? Vamos em Romanos novamente. Romanos 12. Então hoje, agora há poucos minutos atrás é que me caiu uma ficha aqui que tudo que me foi separado aqui para ler com vocês são palavras de um só indivíduo, de Paulo. Não saiu do texto para outro escritor, foi Paulo, somente Paulo. Romanos 12. O amor, o fervor, a humildade, a beneficência. 12 está escrito assim, olha só: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Aleluia! Nós temos que ser pacientes e nós temos que nos alegrar. Está escrito aí, alegrai-vos na esperança, ou seja, bem-aventurados na esperança, e sejam pacientes nas tribulações, nas perseguições. E ele diz: perseverem, sejam perseverantes na oração, porque o crente que ora, ele sabe que a qualquer momento o seu Deus vai lhe dar a vitória. Quando você estiver na luta, na prova, não desista. Você pode ficar até meio capengando, como a gente fala, meio frio, querendo parar. Não desista de Jesus. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Quantas e quantas vezes no meu passado, desde a minha juventude, eu fiquei meio desanimado na caminhada, meio frio. Quantos cultos eu compareci e não senti a presença do Senhor? Quantas vezes eu fui no templo e eu disse: esse é o meu último culto, amanhã eu não volto. E aqui estou, caminhando, prosseguindo, como a gente fala às vezes, aos trancos e barrancos, mas olhando para o alvo que é Cristo. Porque quando eu olho para o meu passado, eu sei que tudo que eu passei foi para melhorar minha fé, minha servidão a Cristo Jesus,
para que eu pudesse estar aqui nessa noite ministrando a palavra de Deus para você. Não desanime. Quem é que não erra? Quem não erra pode jogar a primeira pedra. Quem não pega, atire a primeira pedra. E o único que combate lançando em rosto é Satanás. Você sabia que tem crente que faz o papel do diabo? Tem crente que o diabo não trabalha, ele mesmo é que é o trabalhador pelo Satanás, porque o diabo é o acusador. É o que diz: você fez, você praticou, você falou, você agiu assim, no sentido de acusação, para tentar desmoralizar e desmerecer o sangue e o perdão de Cristo Jesus na vida do pecador. E tem crente que faz isso. Lamentavelmente, normalmente eu digo, mas tem crente que faz esse papel. E nós crentes, segundo o que nós lemos aqui, nós temos que fazer o quê? Nós temos que amar-nos uns aos outros. Nós temos que ser o quê? Fervorosos no Espírito do Senhor. Comunicar aos santos as nossas necessidades. Aleluia. Seguir a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sedes animosos entre vós, não ambiciosos, ou seja, não de ganância, de coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Diga glória a Deus. Então não acuse, não lance em rosto. Perdoe, ame, estenda as mãos e ajude o teu irmão, a tua irmã. Os casados, estenda as mãos uns para o outro. E vos apoiar em Cristo Jesus e permaneçam no amor, na união, na unidade e compreendendo que Deus pegou um homem cheio de problemas e colocou do lado de uma mulher que também está cheia de problemas. Mas os pontos positivos do homem combina e encaixa certinho nos pontos positivos da mulher. E os dois formam um conjunto. E que os dois geram filhos que são santificados a Cristo Jesus. É isso que está escrito. Lá em Malaquias, a gente fala muito de Malaquias, da oferta, do dízimo, né? Do devorador, esse negócio. Mas Malaquias diz, o Senhor usou a boca dele para dizer: não foram dois os que eu escolhi, e dos dois, quando geram, não geram para mim filhos santificados? Vamos ler mais aqui em Romanos, capítulo 5. Volte aí, capítulo 5, é a última leitura, já para a gente encerrar. Vamos para as 20 horas. Capítulo 5. Do versículo 1 em diante. A justificação pela fé e paz com Deus. Romanos 5:1 está escrito: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Viu aí? Paulo diz novamente que o crente ele passa luta, tribulação, e ele diz que também nos gloriamos nas tribulações, sabendo de quê? Que a tribulação produz a paciência. A paciência, a experiência. A experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu
a seu tempo pelos ímpios, ou seja, por nós. Diga glória a Deus. Então tenha isso na tua vida. Eu sou serva de Deus, então a qualquer momento eu vou estar sujeito a passar por luta e tribulação, provação e dificuldade. Eu sou servo de Deus em Cristo Jesus, Ele me salvou, entregue foi minha vida para Ele, então eu estou sujeito a padecer perseguições por amor do nome da pessoa dele. E lembre-se do que Ele mesmo diz. Aleluia. Eu quero ler para encerrar junto com vocês. Mateus, capítulo de número 5, em que ele diz, e abrindo, versículo 2, e abrindo a boca, e ensinava dizendo, Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, vocês, os meus, a igreja, a minha santa, a minha eleita, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Por quê? Jesus disse, por causa de mim, por minha causa. E ele diz assim, eu quero que vocês tenham uma alegria diferente. Eu quero que vocês exultem e alegrai-vos, alegrem-se, jubilem, porque é grande o vosso galardão nos céus. E ele diz, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Diga glória a Deus. Então para de questionar certas provações e tribulações que vêm e encare de cabeça erguida e prossiga na caminhada. Porque se Jesus tivesse parado para olhar tanto de tribulação e perseguição que ele padeceu, ele não tinha ido à cruz lá no Calvário, ele tinha desistido. Mas o alvo dele não eram as coisas dessa vida, dessa terra. O alvo dele sempre foi o reino do Pai, a eternidade com o Pai. Por isso é que ele enfrentou, passou, saiu do outro lado e depois foi recebido no céu de glória e está lá, sentado no trono e coroado, e tem um nome sublime acima de todos os nomes. Glória a Deus. Fique de pé. Às vezes a gente quer só que o ímpio sofra, né? Por que esse miserável não sofre essa luta que eu estou sofrendo? Por que não? Por que ele é que não tem que passar por isso? Eu sou crente, estou passando. Porque você é bem-aventurado. Nós somos bem-aventurados. E se nós passamos, é por amor a Cristo Jesus, que nos amou e nos salvou. Amém? Jesus disse, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se ele teve tribulação, aflição, passou luta, também ficou para nós. É a palavra do apóstolo Paulo, ficou para nós uma conta, né? É como se todo meteoro de luta passou por Jesus. E para nós ficou lá a pontinha da cauda, lá do meteoro, finalzinho só. Por amor a Cristo Jesus. Passamos. Não desista, não pare.
E não acuse. Pare de conversar demais, de acusar, de falar você é isso, é aquilo, é aquela outra, aquilo outro. Estenda as mãos e ore. Estenda as mãos e abençoe. Estenda as mãos e profetiza a benção de Deus e você vai ver a mudança para a glória do nome do Senhor. Amém? Levante a tua mão se você quiser. Ore comigo. Eterno e soberano Pai, mais uma vez oramos. Nesta oração nós te agradecemos por todo o cuidado que o Senhor tem para conosco. Bem verdade é que pela vontade de nossa carne e pela investida dos demônios e de Satanás, não estaríamos aqui nesta noite. Já teríamos desistido, já teríamos abandonado a cruz, já estávamos cuidando das atividades da nossa carne e do mundo. Mas te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos amparou, o Senhor nos sustentou, o Senhor nos preservou. E aqui chegamos nesta noite, nesta data de hoje, aleluia. E aqui te celebramos um culto em adoração, louvor e agradecimento. Dá saúde ao enfermo, dá, Senhor amado, ao seu tempo escape da tribulação, da provação, da escassez, e nos livra dos malfeitores. Pai, e se o Senhor não nos quiser livrar dos malfeitores, nos dá graça para amarmos, nos dá força para não desanimarmos da caminhada. Cuida de nós, cuida de nossa casa e nos dá mais e mais do teu Espírito Santo. Assim oramos no nome de Jesus e também agradecemos. Quem pode, diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas à vida de Jesus. Já vamos encerrar. Está de volta, o diácono Fábio estava viajando. A igreja quer receber o servo do Senhor de volta. Levante a mão e diga glória a Deus. Pronto, seja bem-vindo de volta em nome de Jesus. O mês já está praticamente encerrado. E para o próximo mês, que é outubro, nós temos uma data comemorativa muito conhecida no nosso país. Que comemoração é essa? Dia das Crianças. Mas tu não deveria ter falado, né? Porque no Dia das Crianças também tem outra data que é muito Senhora Aparecida. Pois é, não, nossa não. Nossa, não tem. Está padecendo. Mas tudo bem, né? Do mundo é para lá com eles. Nós servimos ao Deus vivo e poderoso. Amém. Amém? Então nós foi dada uma sugestão. Por isso que eu digo, ó, quando você tiver uma boa ideia, você pode trazer para mim, para o seu líder, para a sua líder e falar. Se for o caso de a gente acatar e ver que dá para fazer, a gente vai fazer. Aí a irmã falou comigo sobre o Dia das Crianças. E a gente fazer um evento aqui com as crianças. Aleluia. Eu perguntei para ela, a gente podia ir para o bar. Eu falei, mas se a gente for para o bar, e quer dizer, a gente pode fazer uma coleta de brinquedos. E a gente vai para o bar, onde tem a região do bairro mais carente. Eu falei, daí a gente vai ter que ter muito brinquedo. Porque vai brotar menino da terra. Um passa para o outro e agora as crianças têm zap e a gente vai acabar de vai distribuir os brinquedos e talvez falte para outro, né? Então vai estar um pouco meio. Aí ela disse, então a gente pode fazer na igreja. Eu disse, essa é a ideia. Aí dia 12 vai ser um domingo, né? Aí a irmã viu já com a irmã, isso é a ideia da irmã Andressa, tá? Aí vai ser no domingo. Aí a irmã viu e disse, então a gente pode fazer no sábado. Porque domingo a gente tem escola bíblica. É isso, né? Foi isso? Não. Então vai fazer no domingo. Domingo de manhã, isso aí. Aí a ideia foi de fazer no domingo de manhã. Não tem a escola bíblica dominical para todos. Vai ser um culto domingo de manhã e isso vai servir de escola bíblica para as crianças. Porque vai ter a dinâmica bíblica com as crianças. A atividade delas aí. Aí então qual é a proposta? É que todos nós possamos doar brinquedos. Amém? Amém? Brinquedos, carrinhos, bonequinhos, outras coisinhas. Eu sou da época do carrinho e dos bonequinhos, mas eu sou pai de guerra. É por isso que eu falo isso, né? Hoje em dia está muito mais além. Eu sou da época que vinha dentro do pacotinho um monte de índio, com flecha, com charrete, cavalinho, e no outro pacotinho vinha um monte de soldado.
com tanque, com jipe. Eu sou dessa época. Sou da época que tinha uma bola que você dava um chute nela, ela fazia um efeito e nenhuma outra conseguia. É a famosa bola de leite. Furava até com a farpa da parede da casa de madeira. Mas era bom demais. Então você pode doar brinquedos, se você conhece alguém que gosta de participar dessas atividades para crianças, doando brinquedos, você pode fazer uma petição lá também. Você não quer mandar uns brinquedos aí, todo ano você faz, doa os brinquedos lá para a Assembleia de Deus de Porto Velho, tem um evento para as crianças e tal. Quando a pessoa, uma irmã ficou sabendo, uma empresária, ela nem congrega aqui, e ela entrou em contato com a irmã Eva, falou: vocês vão fazer, então a gente já vai doar brinquedos também. Diga para ela que nós estamos agradecendo pela disposição, tá bom? Então vai ser no dia 12 mesmo, né? Dia das Crianças, aqui domingo de manhã, domingo pela manhã, ok? Então Deus abençoe sua vida, já vai orando, porque Deus, Ele pode levantar outras pessoas também para doar brinquedos. A gente quer que todas as crianças saiam daqui alegres, alimentadas pela palavra e também levando nas mãos os brinquedos e as sacolinhas também, já vai providenciar essa parte aí, já fica a critério da congregação, todos os materiais das sacolinhas, tá bom? Agora os brinquedos nós vamos entrar também, tá? Através do dízimo, das ofertas, mas quanto mais a gente juntar, melhor vai ser, ok? Estenda as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus nosso Pai, comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós e todos digam amém. Uma salva de palmas aplaudidas a Jesus. Deus abençoe a todos. Venha aqui à frente receber a unção com óleo sobre a sua cabeça.